relógio aí, ele é de Jacarandá Baiano, maquinário suíço. São várias recomendações, então tem mais aqui pelo palácio, todos são de 1925. Nem está funcionando e dizem que ele parou esse horário, que foi o horário que nosso primeiro governador negro faleceu. E tem a descrição dele, Palácio da Justiça Manaus, que foi o primeiro nome dado à comunidade de Manaus. Palácio da Justiça. Isso, meu nome é Cláudia, tá? Um prazer conhecer Cláudia. esse nome. Ele foi inaugurado em 1900, um pouco depois do teatro, porém durante o período da borracha. Externo, na verdade. Essa escada é toda feita de ferro fundido e os degraus são de mármore vindo de Portugal, Lióis. E dá pra ver o Brasil de Lisboa, Portugal em cada um desses. Acho que lá em cima dá pra ver melhor. Se você quiser subir, não tem problema, tá? Superior. As autoridades costumavam fazer recepções aqui. Esse ano o palácio ele completou 124 anos, então tudo que é original aqui tem 124 anos. O exemplo disso é essa mesa de mogno, ela é original de 1900. E a galera fumava bastante, né? Eles construíram aquela varanda lá fora pro pessoal fumar. A varanda aqui fora que foi construída para o pessoal fumar. E que dá de frente aqui para o Teatro Amazonas. Feita à base de gesso, água, cola e cal. E nós temos essas representações aqui, principalmente feminina. Um exemplo disso é a deusa Deimos, na coluna. Ela é verdade, justiça, então ela que sustenta a construção, por isso que ela está nas colunas. Eu não falei, mas por ser um lugar de julgamento, vocês podem perceber que tem essas carrancas, que eu não tenho, nos arcos. Essas carrancas, eles acreditavam que elas foram feitas, né, com o intuito de assustar os criminosos, com o intuito de fazer um jogo psicológico com ele e também espantar os espíritos durante o casamento para não dar azar. Tudo certo? A gente pode continuar, tá? E na volta a gente passa por isso. A primeira pergunta que me fazem é se alguém já morou aqui. Nunca foi residência de ninguém ou moradia, coisas assim. Ele foi construído justamente para compor o poder judiciário. Então, a questão funcionava para casos menores, julgamentos, casamentos também. Todo mobiliário que veio de madeira regional, provavelmente comum, foi para o Rio de Janeiro e quando voltou, já voltou todo o mobiliário. Esses livros são tombados como patrimônios, eles eram dados antigamente para consultas jurídicas. A gente não toca mais neles, né? Eles são antigos, então tá cheio de bactéria, qualquer movimento vai danificar eles. São legislações, alguns livros vieram de fora também, legislação portuguesa, francesa e italiana também. E alguns são bem mais antigos que a inauguração do palácio, tudo certo? 1900. Ele foi inaugurado em 1900. Mas desde 2006 ele é museu, tá? A gente não usa mais nada relacionado a 2006. A gente tem duas máquinas de 2006. Logo quando abriu aqui no museu. A gente tem uma história que a gente conta, né? Mas que o crime realmente aconteceu, que foi o crime conhecido como Monte da Colina, onde um rapaz ele cometeu um crime, ele foi preso, e aí, com um comportamento na prisão, pediu que ele trabalhasse aqui. E em pouco tempo ele acabou roubando 2 máquinas de fotografia e o processo dele que tinha protocolado aqui também, de sentença do processo aqui. E quando pegaram ele, ele já tinha dado fim nas máquinas. Provavelmente ele vendeu. E aí a gente conta que houve essas doações em 2006. Elas não são originais aqui da época, né, mas elas são clássicas, né, elas continuam sendo originais para aquela época, no caso, elas não são de época, mas não são da época, mas são de época. E era usada também pelo escrivão na hora do julgamento, para descrever o que estava acontecendo lá na hora. Tudo certo? Das águas não é uma verdade absoluta, tá? Porque a gente vê em casas antigas mesmo, esse padrão. Mas a gente faz essa associação que o mais claro é pau amarelo e representa o Rio Solimões, e o mais escuro é pau Acapulco e representa o Rio Negro. A galeria. Essa daqui é a nossa galeria de desenhos do Tribunal de Justiça do Amazonas.
São 2 anos de mandato. Essa é a última galeria. Ela é a continuação da primeira. A fotografia ela só parece que a pessoa sai depois que a pessoa sai do mandato. Temos uma doutora agora, entrou esse ano, que só vai aparecer em 2026. Tudo certo? Pode entrar aqui, basta. Essa daqui era a sala mais informal daqui do palácio, até porque eles vinham aqui apenas para tirar um cochilo, digamos assim, vocês podem ver aqui cadeiras de balanço, e também discutir durante os intervalos das sessões e se preparar, né, colocando as togas e as becas profissionais. Todas aqui são originais. Essa daqui ela foi doação de uma neta de desembargador. Ela tá sem a toguinha, tá para ir pro outro lado, eu acho. Mas vocês podem comprovar ali pela fotografia, né, de 1917, essa influência europeia das roupas, com a roupa fria, né? A gente sempre brinca que parece que eles estão num clima natalino assim, mas isso era só para julgamento mesmo. Parece muito natalino. Eu falo que o clima de Manaus era mais frio também. O clima de antigamente em geral não era como o de hoje, né? E esse aqui é o modelo mais moderno, eles usam até hoje. Não tem essa diferenciação para homens e mulheres, até porque só eram homens antigamente. E aqui a gente tem outras. As cortinas também são da época. Não, são de restauração, mas são francesas. Elas não são dessa cor, elas são mais claras, elas são encardidas, tá? E elas são. Não cheguem perto que ela costuma soltar bastante poeira. E aqui essa daqui são as togas dos promotores. E tem um cabide, ele é bem diferente, parece um martelo. Era pra não amassar roupa mesmo. E dizem que era porque as pessoas eram baixas antigamente. A gente pode perceber pelas cadeiras baixinhas. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Fique à vontade. É a primeira vez de todo mundo aqui no palácio? Sim. Tudo certo? Vocês estão bem calados, tá? Esse aqui é o salão do Tribunal Completo. Ele funciona até 2006. Aqui vai acontecer casamento, casos menores também, decisões, conselhos. E o réu ele não ficava aqui, tá? Primeiramente ele ia para a sala do júri, mas ele não vinha para cá. Quem apresentava a sentença dos processos nesse espaço aqui é a tribuna era advogado. A cadeira maior do presidente, do lado direito o promotor e do lado esquerdo esse campo de máquinas da geografia. Sobra 18 cadeiras mais baixas para 18 desembargadores. Hoje em dia são 26. Como eu falei, o modelo é do Rio de Janeiro, mas nem todas as peças elas são originais. Dá para ver pela cor da cadeira. Provavelmente a mais ali, a primeira ali, ela é mais vermelha, então talvez seja de jacarandá, e a mais escura é móvel. A cor também é de relação. E o estudo que ele é bem interessante. O estudo em si ele tem todo um simbolismo por trás da arquitetura, né? No que é psicológico. Esse aqui, ele faz a representação da floresta amazônica do ponto europeu, especificamente o italiano. Eles ficaram lá na cabeça deles a imagem da Amazônia. Veio com peças acásticas e foi montado. Então tem essas flores, esses detalhes parecendo pia, fazendo a representação da floresta amazônica. Então essas flores aí aleatórias não tem nada a ver com a Amazônia. Esse aqui ele tá bem mágico, né? Esse daqui ele é mais caro do que o outro, porque ele é bem detalhado. Se vocês querem subir aqui para tirar foto, fiquem à vontade. Esse não parou no mesmo horário. Esse aí tem o formato de uma lira, que foi feito em homenagem ao desembargador que também era maestro. Defende o caso. Eles tiveram durante os anos de 2000. Hoje, tá? Só tá desligado, mas ele funciona. Aqui também já inaugurou com energia elétrica? Já inaugurou com energia elétrica. Tem uma tomadinha bem antiga também aqui. Só que tá no chão, inclusive, só que tá lá por baixo. Isso é uma curiosidade daqui também, que foi a primeira cidade com energia elétrica do Brasil. Aí a cidade do Amazonas já foi inaugurada com energia. Essa daqui era a sala de espera, não sei se vocês já foram no teatro, mas lá tem um conjunto imobiliário chamado namoradeiro, que é esses aqui. Os pais familiares sentavam no meio, separando o noivo e a noiva em cada ponta, né? Para o famoso só depois de casar e que acontecia casamento. E aqui no meio não tá, eu não sei onde ela foi parar por causa da comemoração, mas tinha uma cuspideira, que era onde a galera fumava tabaco, mascava e cuspia dentro. Não sei onde botaram, tiraram ontem, eu acho,
Mas ela é diferente do teatro, ela não é com pinica, ela é como se fosse um vaso, assim, bem bonito. Assim. É menor, um pouco mais baixo. Ah, e aqui tem as carrancas. Aqui, ó. Essas carrancas no teto, tá? É verdade. Eram para espantar os espíritos durante o casamento para não dar azar. E também era para assustar o casal, né? Assim, achavam que ia fazer o casal, ia fazer com que o casal não se juntasse antes do casamento. E hoje em dia ela é a nossa galeria de ex-presidentes, começando por Floresta Bastos, aqui em cima. Imaginando em torno até é isso. Até a última galeria que a gente já viu, tá? São 2 anos de mandato, alguns. Antigamente o tempo na presidência durava mais. E a gente pode perceber a mudança de roupas deles, né? Vai mudando com o tempo. E as mais antigas, elas são fotografias e pinturas de uma casa de fotografia alemã de governador, tá? Só tem uma mulher aqui. Ela foi nossa primeira presidente mulher aqui, só tem ela aqui. O nome dela é Maria Gomes. E o mandato dela foi de 2002 a 2004. Depois dela teve mais 2 até agora, mas aqui só tem ela. Uma Esse aqui era o gabinete do presidente. Esse aqui é o nosso primeiro presidente, inclusive, Floresta Bastos, é o mesmo dali. Cada sala é em homenagem ao dele passado. Esse daqui é uma homenagem a ele. E lá no teatro, a ventilação é por baixo, na área de espetáculo, né? E aqui, como é 2 andares, é impossível, então eles escolheram essa sala para dar esse privilégio ao presidente por causa do clima. O rio, antigamente, ele era bem próximo, assim. Ele ficava, não sei se já passaram pela igreja da Matriz, tinha um barranco na igreja, e o rio era bem na beirada da igreja, praticamente. Vinha o ar e refrescava aqui a sala e dava um privilégio pro presidente. E tinha um igarapé, se não me engano, aqui na frente, tá? Antigamente, tá? E por isso que tem essa janela e dá pra ver o rio daqui, inclusive. Posso dar uma olhada? Mas tem algum motivo de não ter todo o desenho no teto? Talvez seja porque pesava e era muito caro também, né? Como eu falei. Porque aqui ficava o presidente e qualquer contexto aqui pra ter essas carrancas na ficção. É uma coleção, então não tem só aqui como no teatro, no Palacete Provincial. Eles foram presentes do governo chinês, porcelana chinesa, e os detalhes são pintados a ouro. É uma coleção, então são vasos, cuspideira, aquele ovo ali. E eles vieram durante a década de 70, durante o aumento do polo industrial de Manaus, o distrito, no caso. Então, provavelmente foi interesse comercial também, tá? Tudo certo? Sim, ótimo. 7 quilos. Inteiro. De um lado ficava a pena, do outro ficava nanquim, no meio ficava um carimbo. Era um objeto pessoal de cada presidente, então cada um tinha o seu, cada um trazia durante o mandato, cada um levava. Não sei dizer de quem é, mas deve ser de algum desses carinhos que tá aí fora. Mas não sei se é doação, se esqueceu, se deixou. E tem aquele relógio ali, ele não conta só as horas, como também o dia do mês. Ele é baseado naquela contagem de mês, 5 meses. E aí, quando terminava no dia 29, por exemplo, eles abriam um relógio e movimentavam o ponteiro vermelho, e aí voltavam tudo de novo. As pentinhas eram pessoas ricas, né? Eram consideradas pessoas de poder. E aí eles apresentavam sentenças e guardavam os livros e a papeladas embaixo também. Tudo certo? Pode comentar se já tá? E tem as cadeirinhas baixas, tá? A gente tem muita história sobre o nosso governador Deltan Ribeiro. Ele é um cara bem legal para estudar. E ele tinha umas características bem peculiares, assim. E dizem que as cadeirinhas baixas foram a encomenda dele. Ele era baixinho. E aí, quando ele se sentava, ele não gostava que as pessoas fossem superior a ele. E aí, se ele era baixo, todo mundo ia ser baixo também. Aí, por isso que eles são baixinhos. São histórias que contam sobre ele também, tá? Mas ele é bem legal de estudar. Que faz parte da visita, que é o Museu do Crime, é uma pequena exposição. A gente tem 8 julgamentos aqui conhecidos, né, que eles consideram, não só daqui, como em geral do mundo. Do de Rei Salomão e as 2 mulheres pela criança, neonazista, Tiradentes, Galileu Galilei e Joana d'Arc, do Mensalão, que ocorreu em 2014 aqui no Brasil. E chega na qual o Museu do Crime ele dá enfoque, que eles consideram o mais famoso, que ocorreu aqui em Manaus, na década de 50, envolvendo um estudante de 17 anos, o Delmo, e 27 taxistas da cidade. A gente tem o linchamento, né? O Delmo, ele acabou envolvendo um taxista num assalto, e aí, com medo que o chofer dedurasse ele foi lá e assassinou o chofer. E aí, né, mexeu com todos, veio 27 chofés da cidade para linchar o Delmo. Ele foi brutalmente linchado. Isso durou uma semana do assassinato até o julgamento. Até a morte do Delmo, do assassinato que ele fez até quando ele morreu. Durou uma semana.
E em menos de uma semana ele foi de algoz para vítima, né? Ele assassinou e depois assassinaram ele e foi vítima. E Delmo nunca pisou aqui nesse lugar, nunca passou por aqui. Ele confessou o crime e foi considerado réu confesso. Mas foram os seus 27 assassinos passaram por aqui, foram 27 anos no banco dos réus. E esse julgamento é ali que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Esse aqui foi o último julgamento em 53 do caso Delmo, tá? Se quiserem entrar, podem ficar à vontade, tá? Aqui a gente chama de vídeo do caso dela. Vocês podem dar uma olhada, caso tenha dúvida, vocês podem perguntar, ou eu posso explicar ele também. O Delmo ele foi deixado por ministros taxistas, foram 27 anos no banco de réus e ele ficou assim, tá? Lá no cantinho tem um caça-níquel, né? Envolve apostas. É tipo um tigrinho ou blaze e do lado dele tem um duplicador de DVDs para fazer DVDs piratas. A senhora quiser entrar no meu. E quem era o Delmo? Ele era de classe média alta e ele era filho de um dos maiores empresários daqui de Manaus de Sergipe. O pai dele era dono de uma serraria chamada Serraria Pereira. O Delmo ele era um playboy e aí ele era cliente, ele morava aqui no centro e estudava. Ele não dependia do pai, ele morava numa república. E aí o que acontece? Ele era cliente, ele costumava frequentar a casa de festa e prostituição aqui em Manaus, um clube. E ele era época de carnaval, dia 31 de janeiro, ele queria curtir, porém ele já estava devendo. Então ele teve a brilhante ideia de assaltar a empresa do próprio pai. Acabou envolvendo esse chofé como um compasso de fuga. E aí, com medo que o chofé dedurasse ele desse assalto, ele foi lá e assassinou o chofé. E aí veio 27 chofé da cidade para linchar o Delmo. Foram. O Delmo, ele confessou, né? Ele passou por aqui, mas o Delmo, com 17 anos, ele participava de uma quadrilha aqui em Manaus. Ele, esse chofé, inclusive. E aí, ele já fazia furtos pela cidade, mas só a ponto de ele assassinar alguém que isso veio à tona. Mas ele não era tão inocente assim. Porque ele assaltou uma empresa e aí ele não queria que o chofé durasse ele. Aí ele foi lá e assassinou o chofé. Que era a empresa do pai, segundo o que ela falou. É, a empresa do pai. Segundo o que ela falou assim. A serraria do pai dele, ele assaltou a empresa do próprio pai. E matou ele para denunciar. Isso aconteceu numa madrugada, tá? Ele era playboy e ele costumava frequentar clubes de prostituição de Manaus também. Pode entrar no vídeo, tá? Então, se salvou no Tribunal do Júri, foi funcionar em 1997 para 98. Ele fechou justamente por causa da população. Não tinha redes sociais antigamente, então isso aqui funcionava como uma forma de entretenimento para o pessoal de Manaus. Todo mobiliário aqui do Rio de Janeiro. E quando chamar a fotografia para vocês, para explicar por que ele parou, mas eu acho que pela fotografia ele disse isso só, né? Exatamente. Não sei como foi o último julgamento, mas ele fechou primeiro por né, justamente porque ele acarretava toda a população aqui, e a população era pequena e mesmo assim lotava. Vocês querem passar por causa do pô, só tem uma que pode passar. Para quem não sabe, o Teatro e o Palácio aqui, ele já foi cinza por causa da ditadura militar também. Eu não sei se a cor dele era rosa, antes da cor azul ou cinza, mas ele já foi azul e hoje em dia é branco e amarelo, né? Essa cor mais clara por causa do calor, por exemplo. E aqui, né, quando acontecia o julgamento, vocês podem ver que lotava e a galera ficava aqui em cima, né? E aqui que aconteceu o julgamento de crimes concorridos, do homicídio.
é a voto de júri popular, e eles eram escolhidos antes do réu entrar no salão. A cadeira mágica do presidente, o juiz, do lado direito o promotor, o acusador, e do lado esquerdo o escrivão com a máquina de estilografia. O júri é bem interessante, ele tem todo um contexto psicológico. Aqui no meio tem essa flor de lótus, ela tem um broxo no meio. Ela representa o desabrochar da verdade, e eles achavam que a verdade e a justiça pudessem desabrochar como uma flor em nenhum lugar de livramento. E ao redor tem essa limitação dos promotores, dos acusadores, né? E eles também conectando isso com a peruquinha branca da medalha. E em cada direção nós temos a deusa Artemis, a deusa da justiça. Tem 8 rostos da deusa. Vai ser mais difícil dele colocar. De costume ela usa a venda, né? Porque ela é para não diferenciar cor nem classe, não que ela seja séria, como a gente costuma dizer. Mas é que ela ouve assistir tudo e aquilo daqui não tem que escapar. Era esse o contexto, né? Não adianta se esconder da verdade. E nós temos as carrancas. Aqui o julgamento é 2 vezes olhos é fechado, que era para fazer um jogo psicológico com regra, onde era para ele não se sentir só julgado pelo público, como também pelas paredes. Mas nem sempre isso acontecia, né? Por ser um lugar de justiça, aconteceu muito injustiça também. Aqui a gente não precisa mostrar mais nada, a não ser no simulado por bandeira de transmissão, né? Ontem, inclusive, teve ontem, e foi aberto ao público, porque foi a comemoração. E ali no cantinho, bem lá, a gente vai colocar uma mulher de 125, tem um caixote, é uma urna, é a câmara de votos, os jurados colocavam o seu voto lá, e a resposta era sim ou não, e o juiz dava a sentença. Vocês podem ficar, vocês querem falar. Então, pode ser para saber. A gente poderá. Na discussão que ele Aqui praticamente a gente finaliza a nossa visita. Muito obrigada pela atenção e pela visita do Palácio também. É muito importante estar presente com vocês aqui de qualquer jeito e também para conhecer um pouco da cultura amazonense, tanto para a pessoa aqui quanto para a pessoa de fora. Lá embaixo nós estamos tendo 2 exposições, 3 desse lado do lado de baixo e 2 do outro lado. Uma se chama Mulher da Curi, que faz uma pequena demonstração da cultura indígena, e do outro se chama Memória da Loucura, que são desenhos feitos pelo paciente dela psiquiátrica Evaldo Ribeiro, que era o nosso governador que eu falei que tinha características peculiares, e ele sofreu de transtorno psicológico. E aí esse nome foi dado a ele, e foi na época que queriam assassinar ele, e ele se escondeu lá nessa, como eu posso dizer, nessa fazenda dele. Aí vocês podem ir lá, em cima do balcão tem um QR Code. Se vocês puderem avaliar, tá? Alguma coisa também não tem problema. Quem não assinou pode assinar também o caderno, tá? Obrigada.